Capítulo 17. Questões de controle. Você deveria ter mais cuidado, disse Sarene de dentro da sala. O trono de Amirlin, temos muita influência sobre ela. Suas punições, podemos persuadi-la a diminuí-las, se você for útil. O bufo de desdém de Semirage era bem audível para Katsuane, ouvindo do corredor do lado de fora da sala de interrogatório, sentada em uma confortável cadeira de madeira. Katsuane sorveu uma xícara de folha de suor quente. O corredor era de madeira simples, acarpetado com um longo tapete marrom e branco, lâmpadas prismáticas nas paredes tremeluzindo com a luz. Havia vários outros no corredor com ela, Daijian, Erian, Elsa, cuja vez era manter o escudo de Semirage. Além de Katsuane, cada Aes Sedai no acampamento se revezavam. Era muito perigoso arriscar forçar o dever apenas aos Aes Sedai de menor estatura, para que não se cansem. O escudo tinha que permanecer forte. Light só sabia o que aconteceria se Semirage se libertasse. Katsuane tomou seu chá, de costas para a parede. Autor insistiu que sua Aes Sedai teria a oportunidade de interrogar Semirage, em vez de apenas aquelas que Katsuane havia escolhido. Ela não tinha certeza se isso era uma tentativa de afirmar sua autoridade ou se ele realmente pensava que eles poderiam ter sucesso onde ela até então tinha falhado. De qualquer forma, era por isso que Sarene estava fazendo o interrogatório hoje. A Tara Bonner-White era uma pessoa atenciosa, completamente inconsciente de que era uma das mulheres mais bonitas a ganhar o Shale em anos. Sua indiferença não era inesperada, pois ela era da Aja Branca, que muitas vezes podia ser tão alheia quanto os Browns. Sarene também não sabia que Katsuane estava lá fora espionando, através do uso de uma pequena trama de espírito. Era um truque simples, frequentemente aprendido por novatos. Misturá-lo com esse truque recém-descoberto de inverter as tramas significava que Katsuane podia ouvir sem que ninguém lá dentro soubesse que ela estava lá. Os Aes Sedai lá fora viu o que ela estava fazendo, é claro, mas nenhuma disse nada. Embora duas delas, Elsa e Erian, estivessem entre o grupo de tolos que haviam jurado fidelidade ao garoto Autor, elas pisaram levemente ao redor dela. Elas sabiam como elas considerava. Mulheres idiotas. Às vezes, parecia que metade de seus aliados estava determinada apenas a tornar seu trabalho mais difícil. Sarene continuou seu interrogatório lá dentro. A maioria dos Aes Sedai na mansão agora havia tentado fazer perguntas. Marrom, verde, branco e amarelo, todos falharam. A própria Katsuane ainda não havia feito perguntas pessoalmente aos renegados. As outras Aes Sedai olhou para ela como uma figura quase mítica, uma reputação que ela havia nutrido. Ela ficou longe da Torre Branca por muitas décadas seguidas, garantindo que muitos presumissem que ela estava morta. Quando ela reapareceu, causou um rebuliço. Ela foi caçar falsos dragões, tanto porque era necessário quanto porque cada homem que ela capturava aumentava sua reputação com os outros Aes Sedai. Todo o seu trabalho apontava para esses últimos dias. Segue-a de luz se ela ia deixar aquele garoto Autor estragar tudo agora. Ela disfarçou sua carranca tomando um gole de chá. Ela estava lentamente perdendo o controle, fio por fio. Uma vez, algo tão dramático quanto as brigas na Torre Branca teria chamado sua atenção imediatamente. Mas ela não conseguia começar a trabalhar naquele problema. A própria criação estava se desfazendo, e sua única maneira de lutar contra isso era voltar todos os seus esforços para Autor. E ele resistiu a todas as tentativas dela de ajudá-lo. Passo a passo, ele estava se tornando um homem com entranhas como pedra, imóvel e incapaz de se adaptar. Uma estátua sem sentimentos não poderia enfrentar o Dark One. Maldito garoto! E agora lá estava Semirage, continuando a desafiá-la. Katsuane ansiava por entrar e confrontar a mulher, mas Merise havia feito as mesmas perguntas que Katsuane teria feito, e ela havia falhado. Por quanto tempo a imagem de Katsuane permaneceria intacta se ela se mostrasse tão impotente quanto as outras? Sarene começou a falar novamente. Os Aes Sedai, você não deveria tratá-los assim, disse Sarene, com a voz calma. Aes Sedai. Semirage respondeu, rindo. Vocês não se sentem envergonhados, usando esse termo para se descreverem? Como um cachorrinho se chamando de lobo. Podemos não saber tudo, eu admito, mas... Vocês não sabem de nada, respondeu Semirage. Vocês são crianças brincando com os brinquedos dos seus pais. Katsuane bateu na lateral de sua xícara de chá com seu dedo indicador. Mais uma vez, ela foi atingida pelas semelhanças entre ela e Semirage, e mais uma vez, essas semelhanças fizeram suas entranhas coçarem. Pelo canto do olho, ela viu uma esbelta servente subir os degraus carregando um prato de feijões e rabanetes cozidos no vapor para a refeição do meio-dia de Semirage. Já era hora.
Sarene estava interrogando os renegados por 3 horas, e ela tinha sido falada ordenadamente em círculos o tempo todo. A servente se aproximou e Katsuane acenou para que ela entrasse. Um momento depois, a bandeja caiu no chão. Ao som, Katsuane levantou-se de um salto, abraçando-a. Saidar, quase correndo para dentro da sala. A voz de Semirage fez Katsuane hesitar. Eu não vou comer isso, disse o renegado, no controle, como sempre. Eu cansei da sua porcaria. Você vai me trazer algo apropriado. Se fizermos isso, disse a voz de Sarene, obviamente buscando alguma vantagem, você responderá às nossas perguntas. Talvez, respondeu Semirage. Veremos se combina com meu humor. Houve silêncio. Katsuane olhou para as outras mulheres no salão, todas as quais tinham se levantado de um salto ao som, embora não pudessem ouvir as vozes. Ela fez sinal para que se sentassem. Vá buscar outra coisa para ela, Sarene disse, falando dentro do quarto com a criada. E mande alguém limpar isso. A porta se abriu, então fechou rapidamente enquanto a criada se apressava para longe. Sarene continuou, a próxima pergunta determinará se você realmente comerá aquela refeição ou não. Apesar da voz firme, Katsuane pôde ouvir uma rapidez nas palavras de Sarene. A queda repentina da bandeja de comida a assustou. Eles estavam todos tão nervosos perto dos renegados. Eles não eram deferentes, mas tratavam Semirage com uma medida de respeito. Como não poderiam? Ela era uma lenda. Ninguém entrava na presença de tal criatura, um dos seres mais malignos que já existiram, e não sentia ao menos uma medida de admiração. Medida de admiração. Esse é o nosso erro, sussurrou Katsuane. Ela piscou, então se virou e abriu a porta da sala. Semirage estava no centro da pequena câmara. Ela havia sido amarrada novamente no ar. As tramas provavelmente foram tecidas no momento em que ela deixou cair sua bandeja. A bandeja de latão estava descartada, os feijões encharcando o suco nas tábuas de madeira envelhecidas. Esta sala não tinha janela. Tinha sido uma câmara de armazenamento em um ponto, convertida em uma cela para abrigar os renegados. Sarene, cabelos escuros em tranças de contas, rosto bonito surpreso com a intrusão, estava sentada em uma cadeira diante de Semirage. Seu guardião, Vitalien, de ombros largos e rosto pálido, estava no canto. A cabeça de Semirage não estava amarrada e seus olhos se voltaram para Katsuane. Katsuane havia se comprometido. Ela tinha que confrontar a mulher agora. Felizmente, o que ela planejava não exigia muita delicadeza. Tudo se resumia a uma única questão. Como Katsuane se quebraria? A solução era fácil, agora que lhe ocorreu. Katsuane disse com uma atitude séria. Vejo que a criança recusou sua refeição. Sarene, solte suas tramas. Semirage ergueu as sobrancelhas e abriu a boca para zombar, mas quando Sarene liberou suas ondas de ar, Katsuane agarrou Semirage pelos cabelos e, com um movimento casual do pé, derrubou as pernas da mulher, jogando-a no chão. Talvez ela pudesse ter usado o poder, mas parecia certo usar as mãos para isso. Ela preparou algumas tramas, embora provavelmente não precisasse delas. Semirage, embora alta, era uma mulher de constituição esbelta, e a própria Katsuane sempre fora mais robusta do que magra. Além disso, a renegada parecia completamente perplexa com a forma como estava sendo tratada. Katsuane ajoelhou-se com um joelho nas costas da mulher, então empurrou seu rosto para frente na comida derramada. Coma, ela disse. Eu não aprovo comida desperdiçada, criança, particularmente durante esses tempos. Semirage gaguejou, soltando algumas frases que Katsuane só podia presumir que eram juramentos, embora ela não reconhecesse nenhum deles. Os significados provavelmente se perderam no tempo. Logo, os juramentos diminuíram e Semirage ficou imóvel. Ela não revidou. Katsuane também não teria. Isso só prejudicaria sua imagem. O poder de Semirage como prisioneira vinha do medo e respeito que as Aes Sedai deu a ela. Katsuane precisava mudar isso. Sua cadeira, por favor, ela disse a Sarene. O branco se levantou, parecendo chocado. Eles tentaram todas as medidas de tortura disponíveis para ele sob as exigências de Autor, mas cada uma delas havia traído a estima. Eles estavam tratando Semirage como uma força perigosa e um inimigo digno. Isso só reforçaria seu ego. Você vai comer? Perguntou Katsuane. Eu vou te matar, Semirage disse calmamente. Primeiro, antes de todos os outros. Eu vou fazer eles ouvirem você gritar. Entendo, respondeu Katsuane. Sarene, vá dizer às 3 irmãs lá fora para entrarem. Katsuane fez uma pausa, pensativo.
Além disso, vi algumas empregadas limpando quartos do outro lado do corredor. Traga-as para mim também. Sarene assentiu, correndo para fora da sala. Katsuane sentou-se na cadeira, então teceu fios de ar e pegou Semirage. Elsa e Erian olharam para dentro da sala, parecendo muito curiosas. Então elas entraram, Sarene seguindo. Poucos momentos depois, Daijian entrou com 5 servos, 3 mulheres domani em aventais, um homem magro, seus dedos marrons com manchas de repintura de toras, e um único criado. Excelente! Quando eles entraram, Katsuane usou seus fios de ar para virar Semirage sobre seu joelho. E então ela começou a espancar o Forsaken. Semirage resistiu a princípio. Então ela começou a xingar. Então ela começou a cuspir ameaças. Katsuane continuou, sua mão começando a doer. As ameaças de Semirage se transformaram em uivos de indignação e dor. A garçonete com a comida retornou no meio disso, aumentando ainda mais a vergonha de Semirage. O Aes Sedai observou tudo boquiaberto. Agora, Katsuane disse depois de alguns momentos, interrompendo um dos uivos de dor de Semirage. Você vai comer. Eu vou encontrar todos que você já amou, disse a renegada, com lágrimas nos olhos. Eu vou alimentá-los uns aos outros enquanto você assiste. Eu vou. Katsuane TSK-Ed e começou de novo. A multidão na sala assistiu em silêncio surpreso. Semirage começou a chorar, não de dor, mas de humilhação. Essa era a chave. Semirage não poderia ser derrotada pela dor ou pela persuasão, mas destruir sua imagem, isso seria mais terrível em sua mente do que qualquer outra punição. Assim como teria sido para Katsuane. Katsuane parou sua mão depois de mais alguns minutos, soltando as tramas que mantinham Semirage imóvel. Você vai comer? Ela perguntou. Eu. Katsuane levantou a mão, e Semirage praticamente pulou do seu colo e caiu no chão, comendo os feijões. Ela é uma pessoa, disse Katsuane, olhando para os outros. Apenas uma pessoa, como qualquer um de nós. Ela tem segredos, mas qualquer garoto pode ter um segredo que ele se recusa a contar. Lembre-se disso. Katsuane se levantou e caminhou até a porta. Ela hesitou ao lado de Sarene, que observava com fascínio enquanto os renegados comiam feijões do chão. Você pode querer começar a carregar uma escova de cabelo com você, acrescentou Katsuane. Isso pode ser bem difícil para suas mãos. Sarene sorriu. Sim, Katsuane Sedai. Agora, pensou Katsuane, saindo da sala, o que fazer com Altor? Meu senhor, disse Grade, esfregando o rosto envelhecido, acho que o senhor não entendeu. Então me explique, disse Perrin. Ele estava em uma encosta, olhando para baixo, para a enorme reunião de refugiados e soldados. Tendas desencontradas de muitos designs diferentes, estruturas Aiel de pico único e bronzeadas, grandes e coloridas Kairienin, tendas de 2 pontas de design básico, surgiram enquanto as pessoas se preparavam para a noite. Os Shai do Aiel, como esperado, não os perseguiram. Eles deixaram o exército de Perrin recuar, embora seus batedores dissessem que agora eles haviam se movido para investigar a cidade. De qualquer forma, isso significava que Perrin tinha tempo. Tempo para descansar, tempo para mancar para longe, tempo, ele esperava, para usar portais para transportar a maioria desses refugiados. Leve, mas era um grupo grande. Milhares e milhares de pessoas, um pesadelo para coordenar e administrar. Seus últimos dias foram preenchidos com um fluxo interminável de reclamações, objeções, julgamentos e papéis. Onde Balver encontrou tanto papel? Parecia satisfazer muitas das pessoas que vinham a Perrin. Julgamentos e a resolução de disputas pareciam muito mais oficiais para eles quando um pedaço de papel os delineava. Balver disse que Perrin precisaria de um selo. O trabalho tinha sido uma distração, o que era bom. Mas Perrin sabia que não conseguiria deixar os problemas de lado por muito tempo. Rand o puxou para o norte. Perrin tinha que marchar para a última batalha. Nada mais importava. E ainda assim, essa mesma determinação nele, ignorando tudo, exceto seu objetivo, tinha sido a fonte de muitos problemas durante sua caçada por Fyle. Ele tinha que encontrar um equilíbrio, de alguma forma. Ele precisava decidir por si mesmo se queria liderar essas pessoas. Ele precisava fazer as pazes com o lobo dentro de si, a besta que se enfurecia quando ele entrava em batalha. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa disso, ele precisava levar os refugiados para casa. Isso estava se mostrando um problema. Você teve tempo para descansar agora, Grade, disse Perrin. A fadiga é apenas uma parte disso, meu senhor, disse Grade. Embora, honestamente,
eu ainda sinta como se pudesse dormir uma semana inteira. Ele parecia cansado. Grade era um homem robusto, com o rosto de um fazendeiro e o temperamento de um também. Perrin confiaria que esse homem cumpriria seu dever diante da maioria dos senhores que ele conhecia. Mas Grade só podia ser pressionado até certo ponto. O que isso fazia com o homem, ter que canalizar tanto? Grade tinha bolsa sob os olhos, e seu rosto estava pálido, apesar da pele bronzeada. Embora ele ainda fosse um homem jovem, ele estava começando a ficar grisalho. Light, mas eu usei esse homem com muita força, pensou Perrin. Ele e Neald, ambos. Esse tinha sido outro efeito da obstinação de Perrin, como ele estava começando a ver. O que ele tinha feito com Aaron, como ele tinha permitido que aqueles ao redor dele ficassem sem liderança, tenho que consertar isso. Tenho que encontrar uma maneira de lidar com tudo isso. Se não o fizesse, talvez não chegasse à última batalha. Aqui está a questão, meu senhor. Grade esfregou o queixo novamente, examinando o acampamento. Os vários contingentes, Mayeners, a guarda de Aliandre, os homens de Two Rivers, os Aiel, os refugiados de várias cidades, todos acampados separadamente, em seus próprios anéis. Há algumas centenas de milhares de pessoas que precisam voltar para casa. As que vão embora, de qualquer forma. Muitos dizem que se sentem mais seguros aqui, com você. Eles podem desistir de querer isso, disse Perrin. Eles pertencem às suas famílias. E aqueles cujas famílias estão nas terras Seansha. Grade deu de ombros. Antes que os invasores viessem, muitas dessas pessoas ficariam felizes em retornar. Mas agora bem, eles continuam falando sobre ficar onde há comida e proteção. Ainda podemos enviar aqueles que querem ir, disse Perrin. Viajaremos mais leves sem eles. Grade balançou a cabeça. É isso, meu senhor. Seu homem, Balver, nos deu uma contagem. Posso fazer um portal grande o suficiente para que 2 homens passem por ele ao mesmo tempo. Se você acha que eles levam um segundo para passar, bem, levaria horas e horas para enviá-los todos. Não sei o número, mas ele alegou que seriam dias de trabalho. E ele disse que suas estimativas eram provavelmente otimistas demais. Meu senhor, eu mal conseguia manter um portal aberto por 1 hora, de tão cansado que estou. Perrin cerrou os dentes. Ele teria que obter esses números do próprio Balver, mas tinha uma sensação de que Balver estaria certo. Continuaremos marchando, então, disse Perrin. Indo para o norte. A cada dia, faremos você e Neald fazerem portais e devolverem algumas pessoas para suas casas. Mas não se cansem. Grade assentiu, olhos fundos de fadiga. Talvez fosse melhor esperar mais alguns dias antes de começar o processo. Perrin acenou com a cabeça para dispensar o dedicado, e Grade correu de volta para o acampamento. Perrin permaneceu na encosta, inspecionando as várias seções do acampamento enquanto as pessoas se preparavam para a refeição da noite. As carroças estavam no centro do acampamento, carregadas com comida que, ele temia, acabaria antes que ele pudesse chegar a Andor. Ou ele deveria dar a volta para Cairhien. Foi lá que ele viu Rand pela última vez, embora suas visões do homem fizessem parecer que ele não estava em nenhum dos países. Ele duvidava que a rainha de Andor o receberia de braços abertos, depois dos rumores sobre ele e aquela maldita bandeira da Águia Vermelha. Perrin deixou esse problema de lado por enquanto. O acampamento parecia estar se acomodando. Cada anel de tendas enviava representantes ao depósito central de alimentos para reivindicar suas rações noturnas. Cada grupo era responsável por suas próprias refeições. Perrin apenas supervisionava a distribuição de materiais. Ele identificou o intendente, um Cairhien chamado Bavin Rockshall, de pé na traseira de uma carroça, lidando com cada representante por vez. Satisfeito com sua inspeção, Perrin desceu até o acampamento, passando pelas tendas Cairhien no caminho para suas próprias tendas, que estavam com os homens de Two Rivers.